A graça e a paz, meus irmãos. Se você tirar 99,999 do que o pastor Francisco falou, o resto sou eu, viu? Então, eu quero, com muita alegria, meus irmãos, trazer a vocês a palavra do Senhor nessa noite. Expressar a alegria em Deus, em Cristo Jesus, de podermos falar de um texto tão maravilhoso, de algo tão fundamental para a nossa vida, para a existência da igreja, para a salvação de todos nós, no caminho do Getsemane. Esse foi o caminhar de uma semana negra, de uma semana turva, de uma semana escura, de uma semana tenebrosa, de uma semana de intensa luta do nosso Senhor Jesus Cristo. É a semana em que ele enfrenta a fúria dos algozes que estavam enfurecidos para tirar a sua vida. Um julgamento, uma condenação e uma morte injusta levam o nosso Senhor ao Calvário. Nessa terrível e tenebrosa semana, um de seus discípulos o trai, outro de seus discípulos o nega e diz: eu não conheço, não sei quem é esse homem. A multidão que se alimentava do pão que ele multiplicava, agora voltaram-se contra ele. E em gritos de fúria diziam: crucifica-o, crucifica-o. Ele deve ser crucificado. Para menosprezá-lo, liberta um ladrão, um malfeitor, um homicida, e uma troca muito injusta. Agora, esse homem é liberado e o nosso Senhor Jesus toma a cruz. Chicoteado, esbofeteado, abandonado. A solidão o acomete, porque até aqueles mesmo que oravam com ele no momento mais cruel da vida de Jesus, agora eles dormem, enquanto nosso Senhor ora para enfrentar a dureza, a crueldade da morte daqueles que furiosos estavam prontos a tirar a sua vida. Ele não esboçou qualquer reação de ódio, de ressentimento, de amargura. Mas as últimas palavras do nosso Senhor, antes de dizer está consumado, ele pede para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Diante desta semana tão terrível de Jesus, eu pergunto: como foi a sua semana? Como foi a sua semana? Se a sua semana foi difícil, a de Jesus foi pior. Se a sua semana foi de dor, a do nosso Senhor foi de dor e morte. Mas vamos ao texto. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. Eu farei a leitura enquanto você acompanha. O texto diz: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, não era uma distância tão longa, e de joelhos orava, dizendo: Pai,
Se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim, a tua. O nosso Cristo agora não estava com medo da morte, o nosso Cristo agora não estava fugindo da morte, mas ele submete-se à vontade do Pai, porque naquela cruz estava sendo crucificado também a sua vontade. Verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Na dor, na tristeza, na solidão, o tudo que nós queremos é alguém para nos confortar. E nesse momento, como não tinha ninguém, nenhum humano, um anjo agora se coloca ao lado do nosso Senhor para confortá-lo na sua dor, na sua tristeza, no seu abandono. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O que provocou o sono? A tristeza. O saber que agora eles ficariam desprovidos do seu mestre. E a tristeza agora acomete seus corações de uma maneira que produziu neles um terrível sono, ao ponto de não suportarem estar acordados. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Esse é um momento difícil, esse é um momento duro, e vocês dormem. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. No caminho de Getsêmani, foi o caminho da dor. Mas o mais terrível é que depois de caminhar pelo Getsêmani, com as densas trevas que envolviam o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele precisava chegar no jardim do Getsêmani. Esse jardim ficava ao sopé ou na encosta do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras era um lugar de várias plantas de oliveira que produziam as suas azeitonas, que prensada produzia então ali um azeite. E é no lugar da prensa que o Senhor Jesus é levado. Ali ele seria espremido. Ali ele sofreria a maior pressão da sua vida, porque o lagar estava pronto. O nosso mestre ali seria lançado. E ele seria pisado, esmagado, até que a última gota de azeite se pudesse extrair do nosso Senhor Jesus Cristo. O local da sua oração, meus irmãos, foi algo que o próprio Jesus escolheu. Era intencional, ir para ali era intencional, embora que era costume. O texto aqui diz que, como de costume, Jesus saía então para orar. E ele sabia que ele entraria na prensa, seria espremido, para que dele pudesse se obter o azeite que alimentaria as lâmpadas, que produziria a luz, que iluminaria o nosso caminho para aqueles que jazem em trevas. Resplandeceu, brilhou a luz da vida. O azeite precisava ser produzido para que a luz pudesse brilhar em nossas vidas. E Cristo então, sendo a luz do mundo, Ele olha para mim e para você depois de refletir em nossas vidas, e Ele diz para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Mas nós não temos a luz e não somos uma luz sem Cristo. Nós não brilhamos. Nós liberamos a luz. Porque é Cristo que brilha em nossas vidas.
estava agora para travar a batalha mais pesada que havia na sua frente. E essa batalha seria e foi travada no interior do Getsêmani. Foi ali que sozinho, ele prostrou-se com o rosto em terra e clamou ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Os cordéis de mortes já havia apoderado, o cinturão da morte já havia envolvido nosso Senhor Jesus. Mas ele estava pronto a morrer. Ele estava pronto a transbordar o seu cálice. O sofrimento, o Antigo Testamento associa o cálice com o sofrimento, com a ira de Deus sendo derramada. E nesta oração que o nosso Senhor faz naquele lugar, uma oração centralizada na vontade do Pai, não na sua vontade, não no seu querer, mas na vontade do Pai. Ele não pede para ser poupado da morte. Jesus sabia que se ele não morresse, você e eu não teríamos vida. Jesus sabia que sua morte poderia produzir vida àqueles que estavam expostos ao mercado do pecado, sentenciado à morte, conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Ele morreu para nos dar esperança. O Getsêmani trouxe esperança a uma humanidade desesperançada. Trouxe a certeza de que ainda que o hoje seja escuro, o amanhã existirá e a luz de Deus brilhará em nossas vidas. E nós teremos um dia de vitória, para que essa vontade do Pai fosse feita. Era necessário que a vontade do Filho fosse sepultado com Ele após a sua morte. O interessante em tudo isso, meus irmãos, é que a linearidade do Evangelho, da Bíblia Sagrada, vinha apontando para esse Cristo que entraria na prensa, que seria prensado naquele jardim, a antessala da morte, porque ele estava para subir a cruz, onde ele consumaria a obra de redenção, para aqueles que já existiam, para aqueles que haveriam de existir, para os que hoje existem, para aqueles que hão de existir. A morte de Jesus foi algo tão perfeito, tão lindo, que ela não teve o poder para salvar apenas aqueles que estavam ali, mas nós que estamos aqui, aqueles que virão. O sangue de Jesus, ele é poderoso para redimir aquele que talvez vai nascer daqui a 10 anos, 20, 50 anos. Jesus já morreu por ele, Jesus já ofereceu o seu sacrifício por ele. E nada pode mudar isso. Mas eu estava falando da linearidade das Sagradas Escrituras, porque os profetas já haviam predito o sacrifício do nosso Cristo. O profeta Isaías dizia que ele haveria de cumprir aquilo que havia sido dito a respeito dele. E o capítulo 53, no versículo 5 de Isaías diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A linearidade das Escrituras Sagradas estavam mostrando que, desde o Éden, o plano de Deus para a salvação, para a redenção, embora sabendo do caminho difícil que ele teria que trilhar, e que não seria apenas aquela caminhada
até o Getsêmani, mas a caminhada dos seus 33 anos seria uma caminhada de dor, seria uma caminhada de sacrifício, seria uma caminhada perigosa. Porque a Bíblia diz que ele nasceria do ventre de uma mulher para esmagar a cabeça da serpente, para matar a morte, para tirar o poder da morte, para dizer à morte: você não tem vitória, porque agora você continuará existindo, morte, mas eu te matei, você não tem efeito sobre os remidos do Senhor Jesus, porque a morte morreu. Ela pode matar um cristão, mas ela não pode condenar um cristão, porque a morte agora se torna numa serpente sem veneno, ainda que ela morda, mas o seu veneno não pode te matar. Ela pode separar um do outro, ela pode separar uma família aqui na terra, o marido da mulher, o filho dos pais, pais dos filhos, mas ela não pode nos separar do nosso Senhor, porque a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, é a argamassa que nos liga ao céu. Eu gostaria, meus irmãos queridos e amados e irmãs, de pensar em 3 pontos com você nesta noite. 3 pontos sobre a caminhada do nosso Senhor ao Getsêmani. Primeiramente, o Getsêmani foi um lugar de pressão intensa. Obviamente, se ele estava na encosta do Monte das Oliveiras, ele seria também o lugar da prensa. Naquela noite, Jesus entra no lagar, e ele seria agora esmagado naquele lagar, ou pisado naquele lagar, onde a pressão intensa daquele lagar produziria o azeite da doce graça de Deus, porque Jesus submetia-se à vontade. O lagar produziu o azeite da graça de Deus, que viria sobre nós pecadores, que traria uma nova vida para nós pecadores. Ele não seria apenas para ungir, para dar autoridade, mas também assim para curar as nossas dores, para trazer saúde espiritual à vida dos filhos de Deus. O texto diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. No Calvário, o nosso Cristo é moído por causa das nossas transgressões. Foi por mim, foi por você, foi por nós. A morte dele foi voluntária, ele se entrega, mas se entrega por nós. A sua alma estava extremamente triste naquela noite de oração. Jesus estava cercado de uma tristeza avassaladora, uma angústia profunda envolvia totalmente a vida do nosso Senhor. Não pelo medo da morte, porque ele sabia que ele teria que enfrentar a morte. A morte fazia parte do propósito de Deus, a morte fazia parte da caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi, irmãos, naquele lugar, na encosta daquele monte, no pequeno jardim do Getsêmani, que Jesus agora se entristeceu, que Jesus orou, que Jesus chorou, que Jesus sangrou, ao ponto da sua angústia ser tão forte de abrir os seus poros. E agora, meus irmãos, o suor de Jesus derramava junto com o seu sangue, regando a terra da salvação para produzir vidas. E esta igreja hoje, ela é resultado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pode ser esforços de homens. Que lindo que gente tem trabalhado para que tudo isso acontecesse. Mas se o nosso Cristo não tivesse morrido na cruz, se o sacrifício não fosse oferecido, a igreja não seria a igreja. O que está acontecendo aqui hoje não aconteceria. A morte não pôde, ou a tristeza não pôde separá-lo da morte, a angústia não pôde separá-lo da morte.
nada pôde separá-lo da morte. Getsemane foi onde ele travou a sua dura batalha da humanidade, onde o homem, o Deus homem estava morrendo, mas o divino agora permanecia vivo, porque como homem ele enfrentou a morte e morreu, embora que ele venceu a morte, embora que a morte não pôde frustrar os planos de Deus, embora que a morte não pôde detê-lo, porque a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou, ele foi para o Pai, e ele deixou uma promessa, que ele voltaria e nos levaria para que onde ele estivesse, estejamos nós também. A morte não pôde frustrar a esperança da redenção da humanidade. A dura caminhada do Getsemane não foi suficiente para frustrar os propósitos de Deus para as nossas vidas e para a vida do mundo inteiro. Foi no Getsemane que ele prostrou com o rosto em terra e de uma forma perseverante ele orou se sujeitando à vontade do Pai. Foi no Getsemane, meus queridos irmãos, que ele foi consolado por um anjo, fortalecido pelo Pai, para caminhar vitoriosamente até a cruz, sem desistir, sem declinar, sem olhar para trás, mas ele tinha um alvo, a cruz era o seu alvo. Mas naquela cruz, morre o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Mas nesta mesma cruz, ressuscita o leão da tribo de Judá, que com poder e glória agora está rugindo, e o seu rugido estremece a terra, e o seu rugido abala as estruturas do inferno. Ele matou a morte, ele pisou sobre a morte, e ele disse para a morte: morte, onde está você, ó morte? Onde está a sua vitória? Ele sobe sobre a morte, ele vence a morte, ele ressuscita sobre a morte. O inferno não pode detê-lo, a terra não pode detê-lo, a cruz não pode detê-lo, porque Jesus lutava por mim, ele lutava por você, e ele lutou até a morte. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus não abre mão de mim, Deus não abre mão de você. O seu sacrifício foi tão terrível, ao ponto dele dizer que não abre mão de você. A morte morreu, ela não mais existe, porque Jesus a matou. Em segundo lugar, no Getsemane, Jesus enfrentou inimigos diversos ou inimigos diferentes. A sua humanidade agora permitiu que ele experimentasse o pavor, permitiu que ele experimentasse a angústia, permitiu que ele experimentasse uma tristeza profunda, mas nenhum desses sentimentos afastou Cristo do seu alvo. O seu alvo era ser pregado naquela cruz, era ser crucificado com coroas de espinho. O seu alvo era sofrer o que ninguém poderia sofrer, o que ninguém suportaria sofrer. Por isso que o sacrifício da cruz, ele é chamado de substitutivo. É por isso que o sacrifício da cruz, ele é chamado de vicário. Porque é lá que Jesus toma o meu lugar, é lá que Jesus toma o nosso lugar, é lá que Jesus se faz pecado pelos nossos pecados, é lá que ele atrai sobre ele a maldição dos nossos pecados. Mas é lá que ele apaga todos os nossos pecados, é lá que ele risca todo a dívida que estava contra nós. E as suas últimas palavras para o Pai é: Pai, está consumado. Eu concluí a obra, eu levei a cabo.
É incrível pensar que como Jesus não desistiu de você e de mim, não é que Ele não desistiu da morte, Ele não desistiu da nossa salvação. Ele enfrenta a angústia, porque Ele, sendo amado de Deus, Ele seria abandonado por Deus naquela cruz. É um dos sofrimentos de Jesus ao submeter-se à cruz para nos livrar dos nossos pecados. Porque nele estavam os nossos pecados, e é nesse duro momento que o Pai então não consegue contemplar o Filho carregado dos nossos pecados, porque a sua maior dor não foi a dor da lança que o traspassou, do chicote que o chicotearam, dos bofetões que ele levou naquela cruz, mas foi a dor do meu e do seu pecado. Foi isso que tornou a cruz mais pesada, mais difícil, mais doída. Na cruz, Jesus se angustiou, porque sendo santo, Ele se fez pecado por nós. Na cruz, Jesus angustiou-se, porque Ele estava levando sobre si a maldição de todos nós. Ele leva sobre si as nossas dores, Ele leva sobre si as nossas transgressões, Ele leva sobre si as nossas maldições. Mas Ele entra no Getsêmani, cheio de pavor, de angústia. Mas Ele sai do Getsêmani consolado pelo Senhor. Porque o Getsêmani foi o lugar onde os joelhos de Jesus enfrentou e venceu a morte. E sobrepôs a morte. Em terceiro lugar, o Getsêmani foi o lugar da batalha solitária. Foi nesse lugar que a verdadeira batalha foi travada, e a mais sangrenta batalha. Aí é uma batalha sangrenta, porque o nosso Senhor verte ali todo o seu sangue derramado, pelas perfurações que havia no seu corpo, pelos cravos que introduziram em suas mãos, nos seus pés, jorrando sangue. Então ali, na verdade, era a batalha mais sangrenta que ele estava travando. Céus e inferno agora entram numa grande batalha, mas o céu venceu, porque o nosso Cristo ressuscitou. Ele está à direita de Deus, aquele que se humilhou. Agora, meus irmãos, Ele é exaltado pelo Senhor nosso Deus, e foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, sob diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus poderia ter rechaçado a cruz, mas a salvação de todos nós seria comprometida. Ele ganhou a nossa salvação com suor e sangue. Ele ganhou esta batalha com suor e sangue. Irmãos, algo muito incrível. Quando eu penso na morte de Jesus, quando eu penso em Isaías 53, quando nós fazemos uma imersão nessa história da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa história tão real, e de pensar que quando João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns cordeiros foram sacrificados na história, tipificando o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de pensar com você aqui sobre alguns, em Gênesis no capítulo 22, quando Abraão sacrifica um cordeiro,
que substitui Isaac ali, tipificando Cristo. Mostra como um cordeiro oferecido para um indivíduo, unicamente um indivíduo. Êxodo capítulo 12, quando comemoravam a Páscoa, o cordeiro era oferecido para uma família. Então, por um indivíduo, por uma família. Mas lá em Isaías, no capítulo 53, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto por uma nação. Mas não era o suficiente. Um indivíduo, uma família, uma nação. Mas agora João Batista, ao olhar Jesus caminhando em direção a uma humanidade sem luz, sem esperança, derrotada pelo seu pecado, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não morre apenas por um indivíduo, não morre apenas por uma família, não morre apenas por uma nação, mas o Cordeiro de Deus aqui veio para tirar o pecado do mundo. O pecado que eu e você cometemos, o pecado que eu e você iremos cometer, o pecado que nós cometeremos, e se cometermos, daqui a um dia, 2 dias, 10 anos, o sangue do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo foi o suficiente para trazer perdão sobre os pecados cometidos no passado, no presente e no futuro. É nessa batalha travada no interior do Getsêmani, sozinho, prostrado em terra, clamando ao Pai: Pai, se é possível, passa esse cálice de mim. É que o nosso Senhor suporta a mais terrível dor. Mas onde estava a vitória? Na sua reação? A sua vitória estava nos momentos em que o nosso Senhor dobrava o seu joelho e orava. Era aquele momento que os seus discípulos não estavam preparados para a mais terrível crise que haveria de irromper. O nosso Senhor estava preparado. E Ele chama então a atenção desses. E mostra que o único recurso diante daquilo que haveria de acontecer era dobrar os joelhos e orar e buscar o Pai, para que não entrasse em tentação, para que não fossem vencidos pelo pecado, derrotados pelo pecado. Mas os 3 fracassaram. E Ele diz: vocês precisam orar para que vocês não entrem em tentação. Mas, irmãos, algo que tem me chamado a atenção: o que Jesus orou naquele muito tempo que Ele ficou ali prostrado orando? Eu digo muito tempo porque os seus discípulos foram vencidos pelo sono, extenuados. Eles dormem, enquanto o nosso Senhor, embora que o texto diz que a tristeza os acometeu, mas obviamente um cansaço também toma conta deles, e o nosso Senhor continua orando. Eu gostaria de perguntar de Jesus: Senhor, o que o Senhor estava orando? Mas, conjecturando comigo mesmo, eu pensei que talvez nesse grande sofrimento, esta grande tribulação que o Senhor estava passando naquele momento, talvez Ele estivesse orando pelos seus discípulos que agora ficariam no mundo. Eu penso que a oração de Jesus naquele momento talvez seja a oração sacerdotal de João 17, e especificamente aqui, onde ele ora dizendo: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
Esses 12 homens escolhidos por Jesus, de diferentes ofícios, de diferentes funções, em diferentes situações. Mesmo caminhando com o mestre, entre si, eles tinham os seus problemas internos. E chega um momento que um deles diz para Jesus: Senhor, talvez olhando para os seus companheiros, quem é o maior no reino dos céus? E talvez já até se ajeitasse, esperando que o Senhor dissesse você, mas Jesus disse, olha para eles e disse: olha, o maior no reino dos céus é aquele que quer ser o menor entre todos. O maior no reino dos céus não é o grande, é o que se apequena. O maior no reino dos céus, Jesus diz para eles, é aqueles que se tornam como uma criança. Então a gente percebe que entre eles havia uma certa disputa, um desejo de poder, e isso é perigoso. A mãe de um olha para Jesus e diz: Senhor, eu queria pedir uma coisa para o Senhor. Eu estou parafraseando o texto, né? Queria pedir que naquele dia um dos meus filhos pudesse sentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. A mãe era a mulher de Zebedeu. Jesus olha e diz: olha, eu posso permitir isso, mas eles beberão o cálice que eu hei de beber? Eles estão prontos a sofrer o que eu sofrerei? Então imagina, meus irmãos, aquele momento difícil, e Jesus orava para um grupo, para que a unidade estivesse sobre eles, para que as picuinhas não dividissem aquele grupo tão pequeno. O Getsemane da vida é o meu último ponto e a minha conclusão, na verdade. Às vezes nós também somos colocados numa prensa, ou somos levados ao lagar de Deus. E quando Deus nos leva ao lagar, Ele quer, meus irmãos, usar o abatimento para edificar as nossas vidas, para fortalecer as nossas vidas. Ele quer nos espremer. Talvez você esteja agora enfrentando o seu Getsemane, talvez você esteja na prensa de Deus, e Deus quer produzir o óleo, e o óleo serve para unção, e o óleo é combustível, o óleo tem valor, mas se a azeitona não for para a prensa, não tem óleo. Deus nos leva para a prensa, para fortalecer nossas vidas, para conhecer o nosso caráter, para formar Cristo em nós. Deus usa as lutas e as provações que nos atingem para nos ensinar algo. Deus nos coloca, meus irmãos, no lugar para nos tratar. E depois de tratado, Ele quer usar as nossas vidas. Se o nosso Senhor não entrasse na prensa, se Ele não fosse esmagado, se Ele não fosse castigado, nós não teríamos paz, porque Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é esmagado numa prensa, no Getsemane. Mas o Getsemane da cruz do Calvário, para que espremido o seu sangue vertesse, e através de um sangue vertido, Ele pudesse comprar-nos para Ele. Talvez você esteja enfrentando o seu Getsemane, ou você esteja agora caminhando em direção ao seu Getsemane. Mas o final de todo aquele caminhar, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, o Senhor olha para o Pai, Ele ora dizendo: Pai, perdoa-os,
eles não sabem o que fazem. O pai rogou pelo perdão. Talvez essa é uma noite, meus irmãos, em que Deus requer de nós essa mesma liberação de um perdão. Assim como esses discípulos de Jesus, às vezes nós estamos envolvidos. Talvez é aquele Filipe, aquele Pedro que diz: olha, eu fui o primeiro a ser chamado, então peraí, eu tenho prioridade no grupo. Jesus disse: quem chega primeiro, quem chega depois, são filhos e têm o mesmo lugar na casa. O desejo de Jesus é construir uma igreja viva, ou foi construir uma igreja viva por meio da sua morte. Ele morreu para que da sua morte nascesse uma igreja forte, uma igreja unida. Ele morreu para não formar uma igreja de dois lados, mas uma única igreja, com um único objetivo, com um só caminhar, com um só alvo, com um só propósito. Eu gostaria de convidar esse grupo de louvor a nós encerrarmos nessa noite cantando aquilo que Jesus fez por nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. A morte de Jesus foi para isso, foi para formar uma igreja sem barreiras, sem divisões, sem brigas, sem intrigas, mas uma única igreja, untada pelo sangue do Cordeiro, que não pode fazer a união, mas pode preservar a união feita pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você para se colocar em pé neste momento. Deixa a sua Bíblia no seu lugar, sua bolsa, seu celular. Eu peço que você dê a mão ao seu irmão. Eu quero que a gente feche todos esses corredores aqui. Mas eu te peço uma segunda coisa. Tanto você que está aqui, como você que nos acompanha pela internet. Talvez seja esse o momento de Deus para a sua vida. Para você abrir seu coração, para perdoar, para você não sair daqui nesse momento com o seu coração petrificado, abarrotado de angústia, de ressentimento, de amargura. A morte de Jesus trouxe sobre nós o perdão, perdão pelos pecados mais terríveis que nós havíamos cometido. Mas o Calvário agora libera o perdão através do sangue de Jesus para o pecado do pior pecador, se esse existe. Adoremos a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço.